Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, como vai? Estamos mais uma vez aqui apresentando o programa Bate-Papo das 6, Medicina e Saúde. Hoje vamos falar de um tema tão importante, num mês tão importante, que é o Outubro Rosa, e iremos abordar a prevenção, o tratamento do câncer de mama. E tenho como convidado aqui ao meu lado, Dr. Leonardo Lobato e Dr. Pedro, que nos irá esclarecer muita coisa, já que a especialidade é a mastologia, o doutor Leonardo é oncologia, então com uma grande experiência no tratamento desses pacientes com câncer de mama. Então, agradecer a presença de todos aqui. Boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas e ser bem tranquilos aqui, passar as informações que a gente tira as dúvidas nesse momento, que é o câncer de mama, o Outubro Rosa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, João. Muito obrigado. Principalmente nesse mês de outubro, né, com enfoque aí no câncer de mama. Vamos tentar passar as informações necessárias para a gente tentar reduzir essa doença tão complicada, né? Então, eu acho que a minha primeira pergunta, ela vai levando em consideração ao ano, que foi um ano marcante na vida de todos, né? E se isso, Pedro, primeiro contigo, se teve algum impacto na diminuição da prevenção da mulher? Elas deixaram de fazer esses exames devido à pandemia do Covid? Então, você acredita ou sente mesmo na assistência que essa paciente ele deixou de lado a prevenção como um todo para se precaver de uma doença que, no caso, é o Covid-19? Você sentiu isso aí? Com certeza, João. Esse é um tema bastante pertinente, né? No início da pandemia, era muito orientado a questão de ficar em casa, do isolamento social, que realmente era uma doença que a gente não conhecia, o Covid, e era a única forma de prevenção de contágio que a gente tinha. Mas com isso, principalmente as pacientes que deveriam fazer o screening do câncer de mama, que são as pacientes mais idosas, principalmente acima de 50, idealmente acima dos 40 anos, muitas dessas mulheres deixaram de sair de casa para fazer os exames anuais e com isso vai retardar com certeza o diagnóstico do câncer de mama e a gente vai fazer o diagnóstico no estágio mais tardio. Com isso vai prejudicar bastante o tratamento, já que a gente sabe que a chance de cura do câncer diagnosticado muito precocemente chega a 95% e nos estágios mais avançados isso cai bastante. Já tem inclusive estudo brasileiro mostrando isso, que a previsão realmente é a gente fazer diagnósticos em estadios mais avançados. Isso vai prejudicar bastante o nosso tratamento. Doutor Leonardo, já vamos levar um pouquinho mais para os pacientes em tratamento já. Nós temos duas instituições regionais, né, que você representa o Hospital São José em Colatina e temos aqui o Hospital Rio Doce. Você sentiu que esse paciente também que estava em tratamento, ele acabou deixando de procurar, postergando? Isso acontece, é uma realidade também né? no paciente que já tem o diagnóstico? Vamos lá, é toda uma engrenagem, uma rotina. Então, o diagnóstico atrasa o encaminhamento desses pacientes, atrasa a realização de biópsias para confirmar a doença, atrasa os procedimentos cirúrgicos. Então,
Com o andamento, vai tendo um atraso, como se fosse uma reação em cadeia, mas os pacientes que já estavam em tratamento, a gente procurou orientá-los, porque, infelizmente, a célula neoplásica, a célula do câncer, ela não para. Então, o câncer é uma proliferação celular anômala, então é uma célula que cresce de forma desordenada, e já que ela não para, a gente tem que tomar as medidas de prevenção em relação ao Covid, que a gente estava no meio de uma pandemia, de precaução, de higiene, de higienização das mãos, hoje em dia uso de máscaras, mas não evitar o atraso, evitar de não ir ao médico, ao hospital, para continuar seu tratamento. Então, a gente orientou bastante nossos pacientes, a gente fez uma busca ativa desses pacientes e, claro, diminuindo o número de acompanhantes, restringindo o número de pacientes, a gente tentou, da melhor forma possível, evitar que esse paciente deixasse de tratar. Com isso, com a informação, com a comunicação, a gente continuou, os pacientes já estavam em tratamento, fazer com que eles continuassem o tratamento. Porém, com o diagnóstico tardio, que a pessoa não consegue marcar o seu exame, fica com medo de sair de casa e fazer esse diagnóstico, com isso ele vai atrasar o tratamento, vai ter o diagnóstico, como foi falado pelo Pedro aqui, com doenças mais avançadas, isso é uma bola de neve, né? Com diminuição do número de cura desses pacientes que seriam facilmente curados com 95% numa fase bem inicial. Eu estou aqui com essa camisa, que é um movimento que está sendo feito no município de Linhares. Eu acho que é muito levando em conta assim, as palavras, né? A prevenção é o melhor remédio, aumenta muito as chances de cura, né? Então, quando você previne, você acaba diminuindo as chances de ter um problema mais grave, né? Cuidado, né? Cuide da sua saúde. Então, o foco da mulher em se cuidar, até nós vamos discutir aqui um pouco a questão do autoexame e outras situações. Atitude, né? Não fique parada, como nós dissemos. Todo mundo acabou ficando meio inerte, focado numa patologia, achando que o mundo girava em torno daquilo ali, mas o paciente continuou infartando, o câncer continuou progredindo em aquelas pessoas que tinham. Então, tudo isso vira uma bola de neve, como foi dito. E a saúde, quem tem saúde tem tudo, né? Então, acho que são palavras de impacto que levam um ciclo todo aí para a gente conseguir abordar de uma forma consciente a mulher nesse mês tão importante, né? Que o mundo todo se junta aí para a gente ter essa prevenção, né? Ô Pedro, então, algumas vezes você já esteve conosco aqui, e a gente sempre, às vezes, tenta, parece até repetitivo, mas o ser humano trabalha em cima da repetição, né, para criar o hábito. Então, essa paciente, novamente, qual a idade que ela deve começar a se preocupar em achar um problema desse aí? Certo. A Sociedade Brasileira de Mastologia, João, ela orienta que a gente deve começar a fazer o exame de rastreio, que é a mamografia, que é o principal exame, a partir dos 40 anos de idade e deve ser feito uma vez por ano. O Ministério da Saúde orienta a partir dos 50 e bianual. Com certeza a abordagem da Sociedade Brasileira de Mastologia é a mais correta, já que a gente sabe que a partir dos 40 anos começa a aumentar a incidência, ou seja, o diagnóstico do câncer de mama. Então começa a aumentar o risco da mulher ter câncer de mama. Então, a partir dos 40 anos, ela deve começar a fazer a mamografia uma vez por ano. Você falou um pouquinho antes aí sobre o autoexame, que era uma técnica muito difundida antigamente, e a gente sabe, hoje em dia a gente parou de falar um pouco nele. Por quê? Porque várias mulheres faziam o autoexame, aí elas não encontravam nenhuma alteração e falavam, tá tudo bem, então esse ano eu não vou fazer minha mamografia. E a gente sabe que pelo autoexame a gente só consegue detectar nódulo ou alguma alteração a partir de 1 centímetro. Então a doença já começa a estar um pouco mais avançada. Com a mamografia, principalmente com a mamografia digital, a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces do que esse, chegando à taxa de cura que eu tinha comentado anteriormente de até 95%. Então é isso aí, a partir dos 40, uma vez por ano, mamografia. E tem algumas perguntas. A questão da menopausa na mulher, ela aumenta as chances ou diminui as chances de ter o câncer de mama? Então, quanto mais tardia a menopausa da mulher,
mais tempo de exposição ao estrogênio, mais tempo do ovário funcionando e produzindo estrogênio. E a gente sabe que a exposição prolongada ao estrogênio aumenta o risco de câncer de mama. Então, quanto mais tardiamente essa mulher parar de menstruar, maior o risco dela ter câncer de mama. E aí também leva um outro contraponto, que é a terapia de reposição hormonal, que por muito tempo foi muito difundida. Realmente tem vários pacientes que têm muitos sintomas e faz necessário o uso da terapia de reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida. Mas naquele ponto que a mulher parou de menstruar, então o ovário parou de funcionar e parou de ter estrogênio, ela começa a repor o estrogênio por boca. Então ela aumenta o risco também, a gente sabe, tem vários estudos já mostrando que a terapia de reposição hormonal também aumenta o risco de câncer de mama. Doutor Leonardo, então vamos nos hábitos, né? Então vamos focar esse primeiro trecho do nosso bate-papo na prevenção. Então vamos lá. A pessoa que não se cuida direito, come muita gordura, acima do peso, ela tem maior chance. O que seria o caminho aí para começar a evitar antes de se fazer uma mamografia, chegar lá e ter uma surpresa? Então, como a gente pode começar isso lá atrás, na adolescência e na juventude? Vamos lá. A prevenção para o câncer de mama, como vários outros tipos de câncer, são os hábitos saudáveis. Não fumar, não ter não ingerir bebida alcoólica, fazer atividade física regular, manter seu peso dentro de uma faixa de normalidade. Com isso, a gente vai diminuir drasticamente a chance, a probabilidade de vir a ter um câncer de mama de uma forma esporádica. Lembrando que 5 a 10% dos cânceres de mama podem ser por fatores hereditários, aí sim ser transmitido através da questão familiar. Mas a grande maioria são por uma forma esporádica, então é uma forma que a gente não tem um controle, e a melhor forma da gente fazer a prevenção, que eu acho que é o grande enfoque do Outubro Rosa, que a gente tem que bater muito mesmo, é a realização da mamografia para a gente conseguir diagnosticar essa doença numa fase pré-clínica, como o Dr. Pedro falou, antes mesmo de você conseguir palpar. Então, se a gente conseguir conscientizar que hábitos saudáveis, junto com prevenção com exames radiológicos, que é a mamografia, uma vez por ano, a partir dos 40 anos, a gente vai diminuir drasticamente a chance de ter o diagnóstico avançado e aumentar até 95% de chance de cura desses pacientes. Lembrando que no Brasil, no ano passado, era calculado para fazer em torno de 11.700.000 mamografias das mulheres brasileiras, e foram feitos nem 3 milhões. Então a gente tem que começar a discutir o porquê que não se faz mamografia. É a dificuldade do acesso, é o entendimento, é uma questão cultural, enfim, é uma falta de conhecimento. Então acho que a gente tem que começar a discutir a regionalidade e fazer com que esse número, a gente consiga atingir o número ideal de mamografias a serem realizadas anualmente, para que a gente tenha uma prevenção, diagnóstico precoce e evitar a morte pelo câncer de mama. Eu vejo que tem que se fazer um esforço tamanho, né? Eu já falei outras vezes aqui no Canadá, todo aniversário da paciente, da mulher, ela é lembrada pelo sistema, é um sistema global, assim como o SUS, mas é um sistema muito mais proativo, né? Então, ele mesmo identifica a paciente no dia do seu aniversário para se fazer o exame da mamografia. Então, isso já é um start. Acredito que a gente tem que pensar que a mulher, a gente acaba esquecendo, né? Então, como nós temos a carteira de vacinação, né, que você toma as vacinações, a gente acaba se preocupando com o filho. A mulher, muitas vezes, ela se preocupa com o marido, com o filho e acaba esquecendo dela, né? E quando vai se dar conta, já pode ter um problema mais avançado. Então, eu acho que nós temos que pensar como um todo como se fazer, já que nós não fazemos aí um terço, né, do número de exames que deveriam ser feitos. Então, algumas pessoas, né, abordar novamente aqui, né, tem pessoas que, não vou fazer a mamografia porque vou fazer, é um raio-x, é um exame que usa raio-x, mas só lembrando que o raio-x é um raio que está aí na Terra, então a gente já tem essa interferência de uma forma, até mesmo pelo Sol, e é um exame que com
Quanto mais modernos os equipamentos, é claro que as últimas gerações são completamente diferentes daqueles exames muito antigos, que são os analógicos, que fazem a digitalização depois. Com certeza a dose hoje de raio-x nesses exames, os aparelhos modernos, são completamente diferentes, né? Esse é um mito que é muito difundido. É comum no consultório a paciente perguntar: doutor, mas se eu ficar fazendo mamografia todo ano, a mamografia não tem radiação e vai me causar câncer de mama, câncer na tireoide? A dose de radiação na mamografia é tão pequena que não vai aumentar seu risco. Para começar a ter um risco, teria que fazer 400 mamografias. E a gente fala de fazer uma mamografia por ano. E a gente não chega a viver 400 anos ainda para aumentar esse risco. Então é um exame inócuo quase. Então não teria problema nenhum a dose da radiação da mamografia. A outra queixa muito comum é em relação à dor também. Eu sempre costumo falar, mas a mulher ainda mais, ela está tão acostumada no dia a dia a se depilar, a fazer alguns procedimentos estéticos, fazer peeling, que provavelmente dói muito mais. Hoje em dia, tatuagem, a maioria das pessoas tem tatuagem. Será que fazer uma tatuagem não dói muito mais que fazer uma mamografia? Então, acho que isso aí também é uma coisa que a gente tem que deixar passar e não se ater a isso, não ter medo, porque é uma dor, com certeza, é uma dor muito menor do que vários procedimentos que elas fazem no dia a dia. E outra coisa que evoluiu também com os equipamentos, né? Uma com coisa é um certeza. Equipamento mais moderno, você tem a compressão, ela tem uma regulação, né? Veja bem, o novo, você anda num carro hoje é completamente diferente de você andar num carro 10 anos atrás, né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. Outra pergunta, Pedro, é a dor na mama. A paciente automaticamente ela pode pensar em que ela está com câncer? Essa é a principal causa de consulta no consultório. Doutor, estou com dor na mama e eu acho que eu estou com câncer. Não existe relação nenhuma. A dor na mama chama mastalgia. Não tem relação nenhuma a mastalgia com o risco de câncer de mama. Câncer, eu costumo falar que é uma doença tão traiçoeira que ela não dói, ela não dá sinal nenhum. Para o câncer de mama doer, tem que estar no estágio muito avançado, naquele estágio já cometendo pele, aí sim vai doer, mas no início não dói. É muito comum a mulher ter dor na mama por causa do ciclo menstrual mesmo, é a mastalgia cíclica que a gente fala. Então a mastalgia, a dor na mama, não tem relação nenhuma com o câncer de mama. Ótimo. Doutor Leonardo, esse paciente hoje geralmente, a mulher que vai procurar o médico, ela vem acompanhada do marido? Ela é uma doença solitária no caso da mulher, ou ela acaba procurando com uma estrutura familiar mais organizada? Como é que isso funciona hoje? Vamos lá. A mulher, muito mais do que o homem, ela começa a procurar o atendimento médico, acompanhamento com o ginecologista, diferente da gente, numa fase muito mais precoce, né? E eu acho que ela começa a se conhecer mais, e conhecer muito mais o corpo, e conhecer muito mais os problemas que tem de doenças que podem ter na sua vida. No dia a dia isso aí vai depender muito, né, de como que é o relacionamento do casal, mas assim, na maioria das vezes, sim, ter um acompanhamento, vai junto com o marido. Eu sempre peço para ter um acompanhante, porque no momento logo depois do diagnóstico, vem a questão do tratamento, como é que vai ser o tratamento, e muitas das vezes você vai explicando e a pessoa está muito ansiosa, então geralmente, se tiver alguém do lado para que possa ir passando, captando as informações, na primeira consulta, se a gente for falar tudo, são muitos detalhes, algumas vezes a pessoa está meio desorientada. Isso aí vai variar muito, mas assim, o ideal, se for com o marido, para entender, porque eu acho que a doença, a gente entendendo, conseguindo absorver e conseguindo entender cada fase do tratamento, é muito mais fácil a gente conseguir sair fortalecido e a gente saber cada etapa, a gente saber a busca da cura, a busca de cada procedimento, o que vai acontecer, e sempre tendo o marido junto, acho que é uma coisa que facilita muito. Mas isso vai variar de paciente para paciente, não é uma regra. Pedro, no caso da mama, a gente sabe que nos cânceres de pele
tem muita relação com raça, cor, e você tem algumas que têm uma diferença. No câncer de mama, se você olhar em distribuição populacional da raça, cor, você tem alguma que tem uma predileção maior? No Brasil, a gente não tem um estudo de raça, mas nos Estados Unidos é bem determinado que as pacientes afrodescendentes, as pacientes negras, têm um risco maior de ter câncer de mama do que as pacientes caucasianas, do que as pacientes brancas. E uma coisa que é muito mais importante do que a raça em relação ao câncer de mama é o peso. Paciente obesa ou com sobrepeso ela já tem um risco maior de câncer de mama. É um impacto muito maior do que a cor em relação ao câncer de mama, porque a gente sabe que as células de gordura, elas produzem estrogênio. E como eu falei anteriormente, o estrogênio é um importante fator de risco para o câncer de mama. Então, a paciente que tem muita célula de gordura, ela produz muito estrogênio também. E aumenta o risco dessa paciente vir a ter câncer de mama. Muito mais do que a relação da raça. Sim, doutor Leonardo, então a paciente que tem seios fartos muito grandes, esses podem ter uma chance maior? Não, acredito que não seja a questão de ter uma chance maior. Pode ter uma dificuldade maior, principalmente se for no autoexame, de detectar um nódulo. Então, provavelmente ter uma detecção pelo próprio exame, se não fizer mamografia, mais tardia, pela dificuldade da glândula mamária. Tem dificuldades técnicas para realizar os exames nas mamas maiores? Sempre dá mais trabalho para fazer na mama maior, até no mamógrafo mesmo, para encaixar a mama, às vezes precisa fazer complementação, porque não cabe a mama inteira. E a gente sabe que a mama grande não é um fator de risco, mas o lugar que mais tem câncer de mama é no lugar que mais tem mama, que é no quadrante superolateral. Mas o volume da mama não influencia no risco da paciente ter câncer de mama. Dificulta na técnica tanto do exame clínico quanto no exame de imagem. Ótimo. Então nós estamos terminando o primeiro bloco, daqui a pouco voltamos falando mais sobre a prevenção e tratamento do câncer de mama no mês de Outubro Rosa. Até daqui a pouco. Voltando, bate-papo das 6, Medicina e Saúde, abordando Outubro Rosa, prevenção e tratamento do câncer de mama. Lembrando que esse programa vai ao ar novamente amanhã, às 6 da manhã, e também na 106.1. Doutor Pedro, Linhares hoje é um grande polo de medicina, então a nossa referência hoje, credenciada pelo SUS, é o Hospital Rio Doce. A gente sabe que está fazendo um grande movimento, uma campanha até a nível estadual sobre o câncer de mama, né? E gostaria que você falasse um pouco aí dessa campanha, que não é uma campanha alegre do ponto de vista, porque ninguém quer descobrir uma patologia tão grave, mas eu acho que ela tem que ter uma repercussão grande para justamente alertar a população e mostrar os centros onde você faz essa triagem, esse tratamento, né? Com certeza. Frente a uma doença tão, de novo, traiçoeira que é o câncer, e tão frequente, né, que é o principal câncer da mulher, o câncer de mama, precisa realmente de uma campanha desse nível que está sendo feita pelo Rio Doce. Uma campanha fenomenal, com atores globais, sempre ali falando que eles não estão recebendo nada pela campanha, estão fazendo de livre e espontânea vontade mesmo. É um esforço realmente surpreendente da diretoria do Hospital Rio Doce, do Nicola Biancardi também, que ajudou bastante nessa fase, principalmente em relação à reconstrução, que a gente está conseguindo. As pacientes tratadas tanto no SUS quanto no particular, elas têm direito a uma lei federal que garante a reconstrução de mama. Então, muitas vezes o tratamento do câncer de mama
É um tratamento mutilador, que acaba com a autoimagem feminina, tem que retirar a mama inteira. Isso prejudica muito a autoestima da mulher, o psicológico da mulher. Então existe uma lei que garante que no lugar que a paciente fez o tratamento, tem que ser assegurada a reconstrução de mama dessa paciente. E a gente está conseguindo, a partir desse ano, está sendo feita a reconstrução de mama das pacientes tratadas no Rio Doce. Que bom. Então a paciente que descobre o problema, até mesmo atendida pelo SUS, que ela necessita, não tem um seguro saúde, não tem um plano de saúde, descobriu o problema, ela consegue o tratamento todo pelo SUS e no final ela faz a cirurgia, uma reconstrução plástica do órgão dela, do membro dela. Perfeito. Já está sendo feita essa cirurgia, nós já fizemos 13 cirurgias desse tipo esse ano, sempre com o apoio do hospital, e todas as pacientes tratadas pelo SUS, que necessitam de fazer reconstrução de mama, esse serviço está sendo feito no Rio Doce pelo SUS de forma gratuita, incluindo prótese quando necessário, fazendo lipoenxertia, que é a tirada da gordura da barriga e colocando na mama quando necessário. Então, realmente, como o senhor falou no começo, Linhares está se tornando um polo na medicina e está avançando bastante nessa parte do tratamento do câncer de mama também, principalmente nessa parte estética, mas não é tão estética assim, porque uma mulher sem a mama, muita gente vai achar, mas a reconstrução é estética, é uma bobagem. Não, isso faz muita diferença na vida da mulher. Na hora que ela vai colocar uma roupa, por exemplo, a roupa decotada, ela não consegue colocar por causa porque não tem a mama, e a partir desse tratamento completo agora, a qualidade de vida melhora bastante. Eu queria até complementar o que o Pedro está falando, que eu acho perfeito. A gente tem que pensar no tratamento como um todo. A questão da estética é importante, sim, a autoestima da mulher. Em relação também, tem uma campanha agora para conseguir a autorização, a liberação da crioterapia, que é a touca, para evitar a queda do cabelo pelo SUS. Isso aí tem um engajamento bem grande da sociedade, que eu acho que é uma coisa fantástica. Em relação à reconstrução da mama, a gente também lá no Hospital São José, a gente já vem fazendo há 2 anos a reconstrução dos nossos pacientes. E uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, principalmente nos tumores, quando são diagnosticados inicialmente, o Pedro, é mastologista, pode confirmar aqui, que as indicações de cirurgias conservadoras, ou seja, que não retire toda a mama, ela é equivalente à retirada da mama toda. Então, algumas vezes, as mulheres, numa fase inicial do diagnóstico, numa fase de medo, acham que tem que tirar toda a mama. Então, tendo um mastologista, um especialista que saiba indicar precisamente a retirada total da mama ou parcial, quando bem indicada, elas são equivalentes. Elas são altamente curativas e não colocam a mulher em risco quando faz o tratamento conservador. Acho que isso é uma coisa importante, que vem muito assim, relacionada à questão da estética também, da autoestima da mulher. Então, você vê que nós temos 2 polos. O polo, quando você precisa fazer a retirada completa da mama, possivelmente essa pessoa não teve uma preocupação, voltando ao primeiro assunto do bloco aqui, que é a prevenção, a mamografia anual, que você consegue identificar esse tumor num nível muito avançado, que possivelmente você vai conseguir fazer a retirada desse tumor sem ter a necessidade de retirar a mama. Em contrapartida, nós temos do outro lado em que você consegue corrigir o problema estético e tal, mas é uma cirurgia mais agressiva, mas levando em conta, conseguiu identificar de uma forma mais precoce, porque ele a mulher colocou no calendário dela que tinha que fazer aquele exame, e naquele tempo você consegue detectar, né? Realmente, isso o que o Dr. Leonardo falou é um ponto importantíssimo. Diante do diagnóstico do câncer de mama, quando fala câncer, a paciente desaba na sua frente, né? Então ela acha, não, doutor, tira tudo isso aqui, eu não quero nem saber dessa mama. Mas ela precisa saber, precisa ser bem enfatizado isso realmente, que tirar um pedacinho, que é o quadrante, e fazer radioterapia tem a mesma chance de cura do que fazer a mastectomia. E do ponto de vista estético, que a gente estava falando, as incisões que a gente faz, os cortes que a gente faz, nos lugares que a gente faz nas pacientes submetidas ao quadrante, ficam praticamente indetectáveis. Então, sem dúvida nenhuma, a melhor cirurgia estética é a cirurgia conservadora, que é tirar só o pedacinho, fazer a radioterapia, que é equivalente à mastectomia. Não precisa. Nos casos que são factíveis, que a gente consegue fazer essa técnica, é igual
em relação à cura igual a mastectomia. Isso tem que ficar bem claro realmente, foi muito bem colocado. Doutor Leonardo, em alguns casos também a gente pode ver, principalmente nos Estados Unidos, que os artistas que têm acesso às tecnologias mais avançadas, igual o caso da Angelina Jolie, já vai para a retirada completa da mama, porque eles têm um gene, então... Como a gente falou anteriormente, 5% a 10% das pacientes podem ter alterações genéticas, hereditárias. E aí, principalmente quando tem alguma mutação de alguns genes que são deletérios, que a gente fala, que pode ter o risco de ter o câncer na mama contralateral ou em algum outro órgão, quando está comprovado nesses pacientes, a gente indica a retirada de toda a mama ou até a retirada da mama contralateral ou em alguns casos dos ovários. Mas isso aí é em torno de 5% dos casos. É a minoria e com indicação bem precisa de uma avaliação do oncogeneticista, que é um especialista que vai ver se você tem uma chance de ter hereditariedade ou não, e depois com esses exames se você tem essa indicação de fazer esses procedimentos complementares ou não. Uma fase inicial, tratamento de uma doença que não tem hereditariedade, tratamentos mais conservadores possíveis são altamente curativos, como o tratamento de retirada total da mama, complementando com a radioterapia. Hoje eu acredito que nós estamos representados aqui por 2 centros de excelência hoje na nossa região, né? Então o Espírito Santo, se nós dividíamos a região sul, Cachoeiro, a Grande Vitória, e o norte, noroeste, Linhares e Colatina, então a gente concentra. Então nós temos praticamente todo o repertório hoje para fazer o diagnóstico, o tratamento desses pacientes. A única coisa que nós não temos hoje disponível, mas já está contemplado com um projeto para o Rio Doce, um projeto para o São José e até um projeto privado também de a radioterapia. Então, a câncer de mama, ele envolve esse tratamento na grande maioria das vezes. Como que funciona esse método para se complementar aí? Primeiro, doutor Leonardo. Vamos lá. Toda doença inicial, quando faz cirurgia conservadora, tem sempre a indicação de fazer complementação com radioterapia, independente do tamanho do tumor. Então, cirurgia conservadora tem uma complementação com radioterapia para que evite que a doença volte na mama, é um tratamento local. Então, faz a cirurgia, tratamento local com radioterapia, e evitar que volte na mama, na axila e na fossa supraclavicular através desse tratamento. Em alguns pacientes com doenças mais avançadas, mesmo retirando toda a mama, algumas vezes também tem a indicação de fazer o procedimento que é a radioterapia para complementar e evitar que a doença volte. Então, como você muito bem colocou, o que falta aqui na nossa região hoje, em relação ao tratamento não só do câncer de mama, mas de uma maneira geral, é a radioterapia. A gente espera que muito em breve a gente esteja vindo aqui para discutir a radioterapia da nossa região, da nossa cidade. Completa o ciclo que hoje só faz na Grande Vitória e Cachoeiro. Exatamente. Hoje, os nossos pacientes, tanto de SUS quanto de privado, eles vão para Vitória para serem tratados, e os pacientes da região sul têm uma máquina em Cachoeiro. Então, a gente tem um polo de máquinas muito pequena aqui de radioterapia, enquanto a OMS recomenda um equipamento a cada 500 mil habitantes, só nessa região que a gente está falando, a gente tem 1 milhão de habitantes e a gente não tem equipamento. Então, a gente sabe que tem uma indicação precisa, tem uma necessidade, com isso a gente vai complementar esse rol de tratamentos que a gente pode oferecer. Porque hoje a gente consegue oferecer o diagnóstico com exames de imagem, a gente consegue o diagnóstico patológico, que é a biópsia, o tratamento cirúrgico, a complementação da cirurgia com oncoplastia, a quimioterapia, a hormonoterapia, todos os tratamentos complementares oncológicos pós-cirurgia. O que falta é a radioterapia. E a gente espera que, em breve, a gente esteja aqui comemorando a chegada desse equipamento. Doutor Pedro, nós, como toda cidade, você tem a sua linha de evolução nos tratamentos. Hoje, como você faz a abordagem, primeiro, diagnóstica? Então, a mamografia é um exame que a gente consegue fazer de uma forma, tem até a questão da tomossíntese, que aumenta em até 30% a detecção, que é uma tomografia da mama, que a gente tem disponível no centro aqui em Linhares. Mas, além disso, você tem outros exames que você acaba fazendo, e para as pessoas entenderem, a biópsia precisa-se fazer a biópsia
para se dar o diagnóstico, nós fazemos também regionalmente, que antes tinha paciente que ia para fora fazer. Queria que você abordasse um pouco mais isso aí. Para a gente dar, então, João, o diagnóstico de câncer de mama, a gente precisa da biópsia. A gente precisa tirar um pedacinho do nódulo ou da alteração vista na mamografia e analisar no microscópio, que isso é a biópsia, para falar, não, isso realmente é um câncer de mama. A forma da gente fazer essa biópsia, na grande maioria das vezes, é guiada por ultrassom. Então a gente faz o ultrassom, viu a mamografia, tem uma alteração, faz a ultrassonografia, acha a alteração da mamografia e com a anestesia a pele, com a agulha, vai lá e tira um pedaço desse nódulo, dessa alteração e manda estudar. Isso é a biópsia. E assim a gente consegue fazer o diagnóstico. Um outro tipo de exame também muito importante em alguns casos também é a ressonância de mama, principalmente nos casos que o Dr. Leonardo colocou das pacientes com mutação genética. Então é um exame que acrescenta bastante em vários casos selecionados. Em relação à biópsia, quando o nódulo é palpável, a gente consegue fazer sem ultrassonografia, mas a gente não quer que chegue nesse estágio. Então a gente quer sempre, na lesão que a gente não consegue palpar, fazer ela guiada pelo ultrassom, que é a grande maioria dos casos, e que é feita tranquilamente aqui em Ares. Uma coisa importante, né, Pedro, que a gente tem que colocar, que só tem diagnóstico definitivo de câncer de mama com laudos patológicos, ou seja, com a biópsia, com o patologista pegando aquele exame, aquele pedacinho daquele tumor, colocando numa lâmina e definindo. Então, a gente pode ter os exames de imagem, eles nos orientam com classificações, sugerindo muito ser um câncer, mas o diagnóstico definitivo a gente precisa ter através do exame de imagem. E uma outra coisa que eu já vou até colocar aqui, enfim, é muito comum quando as mulheres, infelizmente, têm tumores mais volumosos e a gente tem um diagnóstico e a gente indica tratamento com quimioterapia antes da cirurgia, e quando o tumor desaparece, hoje não tem nenhum estudo que nos autorize a parar o tratamento ali. Então, mesmo com o desaparecimento total do tumor, através do exame físico ou através de exames radiológicos, a gente também tem a indicação de operar esse paciente da mesma forma da paciente que não teve uma resposta completa. E nesses casos, Léo, é importantíssimo, sempre que a gente vai indicando, sempre que indicar o tratamento neoadjuvante, que é o tratamento de quimioterapia antes da cirurgia, é muito importante também colocar um clipe nesse nódulo, justamente por conta disso. Quando o tumor desaparece, não tem nada que respalde a gente que realmente não existe. A gente tem que olhar no microscópio ali para falar, realmente não tem doença. Perfeito. E a gente faz isso com cirurgia. Mas quando o nódulo desaparece, a gente vai tirar o quê? Dessa forma, quando a gente indica o tratamento neoadjuvante, a quimioterapia antes da cirurgia, a gente coloca um clipezinho ali, que também é feito aqui em Ares, tranquilamente, não precisa ir para Vitória, para lugar nenhum para fazer, a gente faz aqui. E aí, na hora da cirurgia, a gente faz uma marcação e tira aquele lugar só. E aí realmente confirma, realmente não tinha doença, realmente tem doença, tem que complementar muitas vezes o tratamento. Então, realmente fundamental esse comentário. Então, a suspeita geralmente nasce no exame de imagem e ele tem que se confirmar com a biópsia. Então, às vezes a pessoa pode ficar, que a gente vê na clínica, às vezes é uma ansiedade tremenda com a suspeita, mas quando se vai até o final do processo, você acaba sabendo que aquele processo, que às vezes uma imagem, né, não vai definir o... Até porque, João, o câncer de mama não é um tipo só, não é o câncer de mama. São vários tipos de câncer de mama e a depender do tipo do câncer de mama, mesmo com tamanho muito pequeno, a gente sabe que tem benefício em sobrevida fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Então é fundamental você saber qual é o nome e o sobrenome, vamos dizer assim, do câncer de mama para indicar o tratamento de forma muito mais precisa e muito mais individualizada. A gente está na era da medicina que é a medicina individualizada. Cada paciente é um tratamento dele, pensado para ele, entendeu? Então, fazer essa biópsia é fundamental para o tratamento. Ótimo. Estamos chegando aqui ao final do segundo bloco, agradecendo o esclarecimento do nosso mastologista, Dr. Pedro Lavigne, Dr. Leonardo Lobato, oncologista, para falar sobre cada vez mais do câncer de mama e como se prevenir e caso se tenha um diagnóstico, como ficar curado de uma patologia dessa, que quanto mais precoce a gente intervém, maior a chance de cura. Então, até o próximo bloco daqui a pouco.
novamente voltando, falando sobre Outubro Rosa, aqui no Bate-Papo das 6. Eu gostaria nós temos um vídeo institucional para falar um pouco aí dessa campanha que está acontecendo aqui em Linhares e em todo o estado aí. Então, nós temos disponível aí já? O Hospital Rio Doce se orgulha em dizer que é um lugar onde os cidadãos são tratados como gente, seres humanos, sabe? Desses que carregamos no colo, que olhamos nos olhos, que nos preocupamos com a dor, que choramos juntos e que damos gargalhadas, felizes quando recebem alta e voltam para casa. Um hospital que tem o jeito de atender, tem o jeito de cativar os pacientes que aqui chegam. Nosso hospital é tão audacioso que atende a todas as especialidades clínicas sem precisar dizer que é melhor nisso ou naquilo. E sabe por quê? Porque tudo tem a mesma importância, a mesma relevância. Caminhamos com os melhores. O hospital, ele não é só feito para receber o paciente e curá-lo. Ele é feito para receber o paciente, curá-lo, mas também proporcionar um atendimento humanizado, um atendimento onde ele saia feliz. Para ser um profissional que veste a marca Hospital Rio Doce, o colaborador precisa romper fronteiras. Saúde não espera, quem está doente precisa ser atendido. E nós então precisamos acompanhar isso. Ultrapassar as formações universitárias. Bom tratamento do ser humano, a dignidade, a humanização no atendimento. Carregar no DNA o amor pelas pessoas. Nosso lema é sempre procurar atender, mas com muito amor. Buscar o desenvolvimento da organização e de seus pares. Ela sobrepõe somente um negócio. Por detrás disso exige todo um comprometimento, né, um engajamento da equipe como um todo. A gente vê a população, os familiares passando por aqui, vê as pessoas nascerem aqui. Tem um belo trabalho, espetacular de médico, administração. Eles vestem a camisa, eles fazem por amor. Não há movimento bem-sucedido que seja realizado sozinho. O sucesso só acontece quando pessoas investem em pessoas. Hospital Rio Doce, Linhares, Espírito Santo. Uma corrente de amor que salva vidas. É um trabalho que só sabe quão grande isso envolve, né? Então, tem a direção, que é uma entidade filantrópica, né? Que você faz mais de 60% do atendimento do SUS. As entidades filantrópicas elas têm que atender no mínimo 60%, 70% de pacientes do SUS que não têm condição de pagar um plano privado, então tem que se envolver muita coisa. E na medicina, né, Pedro, nós temos que ter essa parte, né? Então, às vezes fica marcado em alguns centros a frieza, porque até mesmo na forma de você conversar com o paciente, você tem uma patologia, mas tem coisa. É difícil, né? Então você pega uma mulher fragilizada, com medo, até mesmo antes de ter o diagnóstico, né? Então como é que funciona essa parte aí de acolher, né? E saber essa equipe multidisciplinar, que os hospitais, nesse tipo de hospital, eles são multidisciplinares, que é uma patologia e que às vezes precisa de intervenção de todas as áreas, né? Com certeza, João. A última coisa que a paciente que acabou de receber um diagnóstico de câncer de mama precisa é ser tratada com frieza, né? Ela precisa realmente chegar ali, ser acolhida, ser bem tratada. E um dito popular que realmente é verdade, é aquela que quando você faz o que você ama, você não vai trabalhar um dia de sua vida. Então você está ali realmente porque você gosta, você vai tratar todo mundo igual, seja no seu consultório, seja no público. Então é fundamental essa empatia pela paciente, se colocar no lugar dela. Se fosse você, como é que você queria ser tratado? Isso aí é fundamental no tratamento. Isso com certeza motiva a paciente a continuar se tratando e ela se sente muito melhor, sem dúvida nenhuma. Leonardo, primeiramente, algumas perguntas. A radioterapia dói? Vamos lá. A radioterapia, quando bem feita, ela não dói, né? É um exame, vamos imaginar uma máquina como se fosse um aparelho de raio-x, a paciente fica ali, em 5 minutos ela faz a sessão dela naquele dia e vai embora para casa. Algumas vezes pode dar alguma queimadura na pele, mas ela, quando é bem orientado pelo médico e quando ela está bem calibrada, suspende o tratamento, faz um tratamento local e depois volta o tratamento com a radioterapia. Então,
Quando bem feita, ela não dói e o paciente vai ter que todos os dias da semana, mas em 5 minutos por dia ele vai fazer o tratamento dele. Mas dela é fundamental fazer. E a quimioterapia? O que ela causa que cai o cabelo? Ela é uma situação... A primeira coisa que a gente tem que pensar na quimioterapia é que algumas vezes as pacientes chegam e acham que vai ter uma máquina também. Então vamos resumir aqui. A quimioterapia nada mais é do que uma medicação feita na maioria das vezes, através de um soro. Então ela faz aquela medicação. Por que o cabelo cai? Por que tem alguns efeitos colaterais que a gente hoje, o cabelo cair, a gente evita com a crioterapia, que é a touca gelada também que se faz. Em relação à náusea, a gente evita com medicamentos antes da químio. E por que isso tudo acontece? Porque a quimioterapia ela age em células que se multiplicam muito rápido. Então as células doentes, que é a célula do câncer, ela se multiplica muito rápido, mas a célula do cabelo, da mucosa, ela também se multiplica muito rápido. E como efeito colateral, ela morre. Mas hoje a gente consegue fazer vários medicamentos para evitar esses efeitos colaterais. Então, Pedro, eu acho assim que nós temos 2 centros de referência com um assistencialismo muito importante. E esse mês é um mês que a gente para tudo para criar essa urgência em se olhar, né? Então, eu acho que muitas mulheres acabaram não fazendo a sua triagem no início do ano, no meio do ano, onde aconteceu essa pandemia toda. Então, esse movimento agora você acredita que está voltando ao normal ou está dobrando, porque esse movimento reprimido que ficou, então muita gente, o diagnóstico vai aumentar? Qual foi essa última perspectiva aí? Então, João, esse ano o Outubro Rosa é mais importante ainda do que nos anos anteriores, do que todos os anos anteriores, justamente por causa disso, porque muitas mulheres deixaram de fazer seus exames e a gente tem que falar, vamos chacoalhar elas e falar, agora está na hora, vamos fazer. Então, com certeza vai aumentar bastante a demanda, vai começar a aumentar muito o número de exames, o número de diagnósticos. Infelizmente, vai aumentar o número de diagnósticos mais tardios também. E lembrar que não é só em outubro que faz a mamografia, igual você falou no começo, que no Canadá faz o seu aniversário. Então lembrar que para a mulher é uma vez por ano, na época que a mulher decidir fazer. E esse ano vai ser de extrema importância, e é até o lema da campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é quanto antes, melhor. Então quem ainda não fez a mamografia esse ano, quem tem mais do que 40 anos, vamos aproveitar o outubro para fazer o exame e levar o resto do ano bem. Ótimo. Na grande maioria, né, doutor Leonardo, esse exame ele é feito, ou com planos de saúde eles cobrem, o SUS só cobra a partir dos 45 anos, né? A partir dos 50. 50 anos e até os 69, mas tem começado a liberar a partir dos 40. E é um exame de baixo custo, né? Então, um exame geralmente nas redes particulares, você vai ter um exame abaixo de R$200. É um investimento do ano todo. Se você for colocar o ano inteiro, o custo que teria esse exame para você ter um diagnóstico, uma cirurgia, como você disse, descoberta, um problema com a fase bem inicial, você só faz a retirada do nódulo e o quadrante, e no outro você teria que ter uma cirurgia bem mais agressiva, né? Gente, infelizmente acabou o nosso horário aqui, mas eu acho que a gente conseguiu esclarecer para a população. É um programa que a gente tenta traduzir ao máximo o linguajar aqui para as pessoas de casa estarem entendendo. E só lembrando, eu acho que é um problema muito grave quando ele é colocado dentro do armário, quando você acha que com você não vai acontecer, isso é um problema dos outros. Então, todas as mulheres, em alguns homens não abordamos, pode acontecer de ter o câncer de mama no homem, não é tão comum, mas nós temos que levar em consideração que é uma patologia totalmente evitável com o quê? Bota o seu calendário uma vez por ano, você mulher, faça o seu exame, procure o seu médico, ginecologista ou mastologista para acompanhar essa patologia, que ela, de muito grave, ela pode ser muito menos comprometedora se for vista numa fase inicial. Então, agradecendo ao Dr. Leonardo Lobato, oncologista, pela presença aqui no programa, Dr. Pedro Lavigne, mastologista.
Eu que agradeço, João, mais uma vez a oportunidade, principalmente no mês Outubro Rosa, que é tão especial para nós mastologistas. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a presença também. Espero no próximo Outubro Rosa a gente estar aqui e a gente ter atingido os nossos objetivos da campanha, que é a prevenção e mamografia na maioria das mulheres com indicação no nosso país. Então, agradecer a todos. Lembrando que esse programa vai ao ar às 6 da manhã no dia de quinta-feira e no domingo na parte da tarde. Muito obrigado. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.